Salve, salve galera, aqui é o Liam e vocês estão ouvindo a 4ª temporada do Via Lactoc, o programa de entrevistas da Cultura Cosmo que tem a missão de conectar e inspirar artistas e público de todo o Brasil. E no episódio de hoje, temos a honra de receber um profissional que tem se dedicado a um tema de extrema relevância em nosso tempo, a saúde mental. Érico Maciel é psicólogo com mais de 15 anos de experiência na área clínica e tem um trabalho notável com projetos de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e com vícios, atuando também pelo SUS. Sua experiência em saúde mental, redução de danos e burnout é fundamental para entendermos as pressões que os artistas e os empreendedores enfrentam hoje em dia. Então seja muito bem-vindo, Érico, à Cultura Cosmo, nosso programa de entrevistas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, né? Seja bem-vindo. Olá, Lourenço, Liam, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre saúde mental. Isso aí. E pra gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse um pouco a tua linha de trabalho e falasse um pouco do que tu faz, da tua jornada, né? Pra gente seguir, então, com as perguntas ao longo do programa. Tudo bem. Meu nome é Érico Maciel, sou psicólogo, a formação, tanto para licenciatura como também bacharelado na atuação clínica, saúde, hospitalar e também de esporte escolar. Minha linha de atuação é da esquizoanálise, ela é bem recente, da década de 70, 80 para cá, e traz uma relação muito boa com um fator muito importante que é o poder do ser humano, um poder de construir uma nova realidade, uma vez que saúde mental é produção da realidade, né? A produção de uma nova forma de pensar e de viver. Então esta é um pouco a esquizoanálise, de uma forma bem reduzida. Sim. Eu me apaixonei quando eu comecei a esquizoanálise, né? Pesquisando, mas vamos lá. Vamos falar um pouco desse universo do ser humano, que também ligado ao universo artístico e empreendedorismo na arte, né? Então, Érico, o universo artístico e o empreendedorismo são frequentemente idealizados, mas sabemos que também são campos de grande pressão e instabilidade. Quais são os principais desafios e gatilhos de sofrimento mental que você observa nesses grupos e como a busca incessante por sucesso e reconhecimento pode impactar a saúde mental? É bem verdade, você está tocando num assunto super importante sobre saúde mental e o artístico, uma vez que muitas vezes a grande maioria romantiza e faz um desenho muito bacana, muito cheio de floreiros e belezas, mas tem um certo sofrimento. Pela questão também muito relacionada ao estigma social. O que é estigma social? Aquele preconceito, é uma ideia, uma representação social que as pessoas fazem. E, nesse sentido, pode trazer alguns prejuízos, né? Às vezes, os contratos firmados não são honrados, e isso é uma fonte de estresse. Tem a questão do estigma, tem a questão de, por pensar e viver diferente, o artista, por vezes, ele também tem um peso muito grande de ser, às vezes, até desvalorizado. E isso traz alguns sofrimentos mentais. A ansiedade, a depressão, o próprio burnout, tem a questão da drogadição, né? Tem a questão de drogas lícitas e ilícitas, o uso de drogas e o abuso também. Então, todos esses podem estar relacionados a esse sofrimento de um espaço de trabalho, um espaço de empreendedorismo, que muitas vezes não é tão bem quisto, nem tão bem visto nesse sentido. E aí a gente tem que estar muito atento e principalmente ajudar as pessoas a procurarem suas soluções, seja no SUS, seja no particular com um profissional de saúde mental. Sabe que eu tava no primeiro episódio do Via Lactoc, eu tava falando com o Felipe Sene, ele é manager de uma artista chamada Gil. E uma das coisas que ele, como manager, empresário dela, né, falou que é essencial para ele pagar a terapia para ela,
no desenvolvimento da carreira dela, né, no caso. E eu achei isso muito interessante porque puxa muito isso que tu tá falando, de um lugar de desvalorização, mas também de um lugar de glamorização, e tem a função de pertencimento, né? O artista tem esse fardo, entre aspas, de viver diferente, pensar diferente, e nem sempre agrada a todo mundo, né? E também tem outras questões bem relacionadas ao social e esse social reverberando no pessoal. Certa vez eu escutei sobre o Chico Chico e ele preferiu fazer um investimento interno, emocional, de carreira, toda a questão de profissionalização dele e depois aparecer na mídia. Né? Então ele teve uma preparação. Tem alguns profissionais que têm esse profissional que auxilia nessa preparação. Uma vez que depois que na grande mídia ou de redes sociais a pessoa fica muito evidenciada, não venha repercutir negativamente na sua saúde mental. Sim. E o burnout, esgotamento profissional, né, tem sido cada vez mais diagnosticado. Como podemos identificar os sinais de burnout em artistas e empreendedores da arte, que muitas vezes trabalham em ritmo intenso e sem horários definidos? Quais são as consequências de não tratar o burnout a tempo? Aí são duas perguntas fundamentais para a gente compreender. Burnout, como você falou, apresentou, desse sofrimento, esse esgotamento emocional, pode estar relacionado à expectativa, uma expectativa às vezes glamorizada, e também esse esgotamento pode vir por pressões internas e externas, então pessoais, e também do empresariado que trabalha com o artista, e aí vem todo esse sofrimento. O sofrimento mental sempre vai estar relacionado à mudança de comportamento, à mudança de realidade. E aí fica muito complexo, porque vem aí a pessoa viver com alguma questão super importante em saúde mental, chamada vulnerabilidades. E aí tem que começar a se atentar a ter essa comunicação, essa relação fiel interna. Como é que eu estou? Será que eu estou bebendo demais? E o uso do cigarro? E das outras drogas, estimulantes e depressoras? Está na minha vida? Porque nessa mudança de comportamento, e aí com o uso de drogas, pode vir a denunciar que as coisas não estão bem no eixo do trem, sob os controles emocionais daquele planejamento. Como devemos trabalhar essa questão do burnout? Bem, com limitações. Não tem ninguém que viva ilimitado com o poder de, como a gente percebe, 2, 3 shows no último dia, num único dia. Tem pessoas que fazem 2 shows num único dia. E isso é um esgotamento. Também tem o esgotamento físico, e o esgotamento físico reverbera no emocional. E aí a gente também tem que estar atento. Então, uma boa organização para não vivenciar a vulnerabilidade emocional, e aí ter sofrimento, tem um esgotamento mental e também físico. Então, um bom planejamento, uma boa arquitetura de horários, eu gosto muito dessa palavra, arquitetura de horários, sobre o que é um momento meu profissional, meu CNPJ. E depois aqueles 24 horas, o meu pessoal, o meu CPF, eu como CPF. Nesse sentido, eu estou dizendo que tem que ter momento de trabalho e momento de não trabalho. É uma caminhada com os seus familiares, é uma pescaria, é a prática de esporte, vivendo a parte CPF, o ser pessoa, o ser gente, pintura, a própria produção artística, como vivendo aquela parte fundamental, que é a sua própria vida. E o CNPJ foi tratado 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Então, essa arquitetura de trabalho deve ser pensada, coisa que, infelizmente, às vezes a gente não está conversando, nem trazendo isso à tona para, opa, será que eu não preciso disso?
E aí eu amplio o conceito do burnout, não só para artistas, mas todos os profissionais, você, eu, um dentista, o arquiteto, um fazendeiro, o artista que está na TV, que a gente também tem que pensar nisso, o próprio jornalismo. Se não tiver essa arquitetura de tempo, ele vai ser consumido pelos conceitos da sociedade hipercapitalista, por essa sociedade que sempre tem que trabalhar. E aí acontece o esgotamento emocional. Eu vou aproveitar o gancho para a próxima pergunta, mas antes disso, tu mencionou a questão da vulnerabilidade, né? Eu gostaria que tu categorizasse vulnerabilidade de uma maneira didática, porque durante o meu processo de vida, né, eu nunca entendi, eu faz muito pouco tempo que eu entendi vulnerabilidade como algo a ser tratado e não como algo pontual e muito claro na minha cabeça, assim. Então eu gostaria que tu categorizasse vulnerabilidade e, se possível, desse uma situação assim para que outras pessoas possam entender de forma didática o que seria a vulnerabilidade do ser humano. Perfeito. A gente tem que começar a compreender o ser humano como capaz, então potente para resolver seus problemas. Mas também os problemas chegam e são construídos, são as vulnerabilidades. Tem vulnerabilidades sociais, políticas, né? A gente está aí numa vulnerabilidade de conflitos entre países, tanto na questão econômica como também em guerras. E isso não deixa de repercutir também conosco. Isso é uma vulnerabilidade. Então, é uma vulnerabilidade nacional, das políticas públicas que são frágeis para dar conta da nossa demanda. Tem vulnerabilidade local, vulnerabilidade física e vulnerabilidade, junto com a física, emocional. Então, eu fui de longe. Agora voltou. Tu parou na parte de foi pra longe e eu acho que tu ia dizer veio pra perto. Então pode continuar. E, então, assim, o conceito de vulnerabilidade nós temos que ter uma complexidade do conceito de vulnerabilidade, né? Que também podemos encontrar nos estudos da Fiocruz com determinantes sociais. Então, as vulnerabilidades de longe, como eu falei anteriormente, políticas, nacionais e internacionais, econômicas, até para perto, nossas vulnerabilidades físicas e também emocionais. Todos nós, a gente tem que compreender todo o processo de terapia, faz com que a gente compreenda nossas vulnerabilidades. Mas junto a isso vem esclarecer nossa potência, potência de agir, potência de atitude frente a essas vulnerabilidades. E aí vem a pergunta que não quer calar: o que é que eu farei com essa vulnerabilidade? E aí é uma construção de uma nova realidade, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de agir diante daquela vulnerabilidade. Você me pediu um exemplo muito que está relacionado, vamos colocar um apresentador de jornalismo ou um artista da música, da noite, está muito estressado por questões, ele chega no consultório muito estressado, com queixa de ansiedade, com queixa de palpitação no coração, com queixa de problemas no estômago. Então aí são demandas de médico e de psicólogo. Ao analisar, a gente vai compreender que essas vulnerabilidades podem estar relacionadas à relação com o trabalho, essa arquitetura que falei anteriormente, a arquitetura de projeto de vida, uma arquitetura de trabalho, mas também o seu próprio projeto de vida e sua relação, às vezes, até com os familiares. Ele não tem mais tempo, esse homem não tem mais tempo de deixar o filho na escola, não passeia mais com o seu pet, hein? Uma desorganização, às vezes, até na questão amorosa do casamento. Então, esse momento agora que eu desenhei apresenta várias vulnerabilidades. A vulnerabilidade física, a vulnerabilidade econômica, tem que trabalhar muito para colocar dinheiro dentro de casa,
E essa vulnerabilidade também é emocional, que nós profissionais de saúde mental, a gente tem que analisá-las e utilizá-las no nosso projeto terapêutico. Entendi. E aí, tu também, antes de pedir o parênteses, a gente tava falando da cultura do sempre ativo, né? Que eu ia aproveitar o gancho. A cultura de sempre estar ativo e a glorificação da produtividade máxima são muito presentes nesses meios, no artístico, cultural, empreendedorismo cultural, né? Como essa mentalidade pode ser prejudicial à saúde mental e que estratégias podemos adotar para criar um equilíbrio mais saudável entre trabalho, descanso e bem-estar? É super importante, parabéns pela pergunta, ótima pergunta. Para isso, eu vou citar um filósofo chamado Yugo Han, ele é coreano e mora na Alemanha. E ele tem um bom livro que retrata essa pergunta, que é a Sociedade do Cansaço. Aí a Sociedade do Cansaço denuncia o sempre estar ativo, trabalhar demais. E às vezes até a culpabilização de não estar trabalhando. Sim. O momento do descanso, nos sentimos culpados por não estar trabalhando, né? Isso denuncia o ser humano de hoje, nessa sociedade que tem que ter uma produção constante, uma sociedade que tem que ter um hipertrabalho gerenciado somente pelo dinheiro. Se você bem trouxer uma reflexão, o momento de falar em economia era bem pequeno nos jornais. E hoje a economia é um elemento muito presente, com mais tempo no jornal do que no passado, para denunciar o quanto estamos deixando o ser humano como centro e o trabalho, o capitalismo, o dinheiro, ser o centro das atenções. De até comprometer sua saúde mental. Então é super importante que a gente comece a compreender essa questão de sempre estar ativo. Tem pessoas no meio artístico que têm uma cabeça já de diminuir a quantidade de horas trabalhadas e ir para a praia, ir para a casa do amigo jogar uma bola, ler um bom livro, sem um sentimento de culpa que não está trabalhando, está cuidando da própria vida. Isso é maravilhoso. Nós temos essa necessidade de começar a resgatar ou a fazer uma nova realidade diante do trabalho, que sempre estar ativo, esse super trabalho, sempre trabalhando, manhã, tarde, noite, desde a década de 80 que a gente percebe que esgota pessoas. Tem estudos relacionados ao Parkinson e ao Alzheimer desse trabalho manhã, tarde e noite. E esse esgotamento emocional que também pode estar relacionado a sempre estar ativo. Sim. E o caminho, então, as estratégias seria, como a gente falou anteriormente, antes da pergunta, inclusive, é separar o CPF do CNPJ e ter os momentos de descanso sem culpa. Exatamente. Ser gente, né? Eu gosto muito da arte. O Belchior tem uma certa música que ele diz que a gente está utilizando muito pouco ser pessoa. Ei pessoa Leia, ei pessoa Lourenço. É uma identidade somente relacionada ao trabalho, não que seja ruim. O trabalho também tem uma função social e até emocional. Mas o que a gente está assistindo é que o trabalho vai para além, aí escravizando o próprio ser humano. Sim. E, Érico, a gente vai sair um pouco dessa parte do artista e o empreendedorismo artístico para entrar em contato com o público, mas não deixando esses dois de lado, né? A balada e a vida noturna são frequentemente ligados a algo sem valor social e cultural. Existe um paradigma estruturado sobre eventos que é diferente de shows, por exemplo. Na tua opinião, por que isso acontece? E como é possível valorizar esses ambientes como forma de crescimento e não como válvula de escape? Ótima pergunta, né? E aí a gente começa a reflexão de nossas sociedades. Se pudéssemos nos transpor e chegar
a bela Salvador agora, que bom seria estar em Salvador, né? Um ambiente cultural riquíssimo. A questão da arte, seja pintura, uma apresentação da orquestra, da UFBA, os próprios cantores regionais, tem uma representação da população de uma forma que pode valorizar a arte. Isso é maravilhoso. Mas tem uma parte da sociedade que pode vislumbrar e enxergar e representar a arte lá em Salvador e em todo o Brasil de uma forma pejorativa, de uma forma em que é coisa de pessoas que não têm nada para fazer. Isso. Você vai trabalhar na noite? Porque você não tem emprego e você trabalha com o quê? Né? Como se não fosse um emprego, né? Você DJ, você agora tem os jornalistas das redes sociais fazendo as coberturas de shows, de entrevistas, a própria TV aberta, como se não fosse o trabalho. O próprio cantor, aquele técnico lá da música que fica na mesa, todos são profissionais. Acredito que tem uma responsabilidade aí muito grande do nosso jornalismo. Muitas vezes o jornalismo traz sem dar uma dignidade, dar uma valorização do trabalho daquele que faz desde a mesa, o simples, até aquele que está cantando ou tocando numa orquestra. Só vai lá para a orquestra. E aquele que está lá na mesa, né, que está na iluminação, né, que é um trabalhador, tem que começar a compreender toda essa arquitetura do trabalho. Todas as pessoas que fazem com que dê certo, dê um êxito daquele trabalho chamado apresentação artística. Sim. E aí a gente começa a compreender todos esses elementos, o micro, o macro, a pessoa mais importante daquele show, mas também aquele pequeno. E aí a gente começa a trazer esses momentos como você está denunciando com as entrevistas, para a gente começar a refletir que todos ali estão para uma dignidade do trabalho, mas também trazer o belo do artista. Né? E aí não ter o pejorativo somente do lazer, e às vezes muito relacionado ao uso de drogas, mas é o lazer por lazer por lazer. Aquele descanso daquela pessoa CPF, aquela pessoa que precisa de um relax. Eu não sei se é Aristóteles que nos traz, ou é o estoicismo que nos relembra que a gente precisa ter um escape. A neurociência denuncia isso. O cérebro não aguenta tanto estresse. E aí vem a valorização da arte. É uma pintura que cá está aqui me ajudando para a imagem ficar mais bonita. É um trabalho do DJ. Do DJ tem uma pintura convidando os próprios clientes que estão ali naquele espaço do rave, né? Para ser o artista do próprio momento. Olha que coisa bacana. Você está sendo artista do próprio momento, né? Que é uma comunicação. E aí a gente tem que começar a compreender isso, né? Que nosso corpo, seja Aristóteles, o próprio Freud diz isso, né? No Mal-Estar da Civilização, um livro de 1900, relacionado à drogadição, à bebida, que a gente não aguenta com tanto estresse. E como a gente tinha falado das denúncias de Hugo Hahn, da Sociedade do Cansaço, nós temos que compreender que a gente precisa ter esse lazer e a arte como esse processo humano, forte, criador. Há shows, há momentos artísticos que você sai com mais energia do que tenha chegado, porque foi maravilhoso. Você foi preenchido por pessoas e por um momento de criação, seja na música, seja na pintura, seja numa poesia. Então, que tenhamos a ousadia que você, Leandro, está tendo
de fazer reflexões e inaugurar novas reflexões. Isso, eu dou os parabéns para você nesse sentido, de dar essa sacada para que. Será que a gente está falando de algumas coisas que são fundamentais e necessárias, né, sobre a questão da arte e da música? Sim, e eu acho o que eu ia falar, tu falando assim, é muito, muito legal, porque. E eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Essa questão cultural do sempre ativo, de sempre trabalhar de dinheiro e trabalho no centro, faz com que no momento da válvula de escape, vamos numa balada e também tem seu valor, não é só uma coisa que não leva a nada, é justamente o equilíbrio pro meu entendimento, né? E aí vem o valor da arte encaixado nesse mundo novo capitalista. A arte da música, a arte de uma rave, a arte de uma pintura, a arte de você assistir uma orquestra, como falei anteriormente, a arte de você sair e assistir uma peça de teatro, linkada a esse mundo que o Gurran, que denunciou na Sociedade do Cansaço, retrata. E ele vem retratando já em 90 para cá. Né? E agora que está super cansado, o ser humano está super cansado. Sim. E aí a solução não está só na farmácia, não só está no psiquiatra, não só está só no psicólogo, está na arte. A arte como um elemento de promoção e de prevenção. É um promotor de saúde mental, um promotor de saúde física. Você sair e chegar num espaço cultural que você se sente acolhido, humanizado. Muitas vezes o trabalho não humaniza a gente. E aí a arte e esses espaços artísticos vêm valorizar o humano. E aí você sai totalmente descarregado só do pensar em trabalho. Né? E aí foi viver o ser pessoa, que o Belchior tanto nos faz pensar. Sim. E seu trabalho com redução de danos e apoio a pessoas com vícios é de extrema importância. Poderia nos explicar o conceito de redução de danos e como essa abordagem humanizada se diferencia de outras formas de tratamento? Ótimo. A gente vem trazendo isso desde a década de 80 para 90, principalmente 90, intensificou aqui no Brasil, né? E a redução dos danos é uma estratégia que traz uma humanização frente àquela pessoa que está em contato com drogas lícitas e ilícitas. Então, são estratégias humanizadas, estratégias sociais, físicas, artísticas, que fazem com que venha a acolher de uma forma mais humanizada, como falei anteriormente, as pessoas que têm contato com drogas lícitas e ilícitas. Nós temos um documento oficial de 2002, a Lei 4.325, que traz essa questão da redução de danos, mas veio iniciando em 90 e intensificou na segunda metade dos anos 90 aqui no Brasil. E como ela pode ser aplicada no contexto de artistas e Oh, empreendedores que, por vezes, buscam refúgio em substâncias ou comportamentos compulsivos para lidar com a pressão? isso é maravilhoso, porque aí a gente está fazendo um retrato diferenciado da realidade do artista. A gente falou a arte como produtora de saúde, mas também tem uma relação de estresse, porque tem que trabalhar demais. Tudo que a gente falou anteriormente, tudo relacionado agora com a redução de danos. Bem, tem um momento muito de uma reflexão. O que eu estou fazendo usando drogas está promovendo saúde ou não? Esse cigarro também não deixa de ser uma promotora de doenças, doença física e doença emocional. Essa cervejinha, essa cachaça, junto com as outras drogas ilícitas, ela está atrapalhando meu trabalho ou não?
essa primeira reflexão é fundamental, é fundante, é fulcral, é um alicerce para iniciar a redução de danos. Porque aí você vem pedir ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo, a um médico, que tenha conhecimento hábil à redução de danos e dar conta das necessidades. Né? Como o próprio nome denuncia, são estratégias para reduzir os prejuízos. E aí, analisado, caso a caso, é uma questão bem singular, bem individual, vai se elaborar um projeto terapêutico fiel à sua necessidade. Se é você com cigarro, tem a política do tabagismo, será que não dá para encaixar? Trazendo uma imagem. Está bebendo demais, tem um AA, também. Com outras drogas, tem um NA, os narcóticos anônimos. Então, nós temos que começar a enxergar, e a própria arte pode ajudar nesse sentido. Vou citar a musicoterapia. Né? A musicoterapia, agora com uma categoria de trabalho, tem em alguns ambientes, em alguns estados do Brasil, como elemento para a saúde, não só de um autista, mas também para um adulto que trabalha na arte. E aí ele sai e vai tocar, vai aprender a tocar flauta, vai dançar, vai pintar, vai para o teatro. A arte como um elemento da redução de danos. Outra coisa bacana, do próprio artista. Então, a redução de danos, a gente tem que começar a compreender que não é só a substância que deva ser tratada, mas a pessoa no centro de ações e de estratégias para a promoção dessa saúde integral. Hoje tem um conceito muito forte chamado de saúde integral. Então, é a saúde do psicólogo junto com a do artista, junto com a prática do esporte, junto com a espiritualidade, junto com o medicamento do psiquiatra. Olha a complexidade, dando conta da pessoa. A redução de danos trabalha com isso, é dar conta da pessoa na qual está em prejuízos com o uso e abuso de drogas ilícitas. Sim, e isso puxar um equilíbrio, né? Voltar a ter equilíbrio do viver. Isso. E produzir uma nova realidade. Né? E aí a pessoa analisando a situação dela com substâncias, poxa vida, eu não posso viver assim. E o corpo, eu gosto muito de fazer a reflexão que o próprio adoecimento físico e psicológico é uma forma do corpo estar comunicando, não está legal, está precisando fazer uma atualização. Aquele cigarro demais, aquela bebida demais, aquela cocaína demais, aquela maconha demais, deva ser refletida e ser aí produzido um projeto para uma nova realidade. Sim. Que é totalmente diferente de outros tratamentos, muitos arbitrários e moralistas, que se pensa numa sociedade sem drogas. A questão da droga faz parte da história da humanidade. Então a gente tem que começar a compreender que a questão das drogas está relacionada à religiosidade, espiritualidade, como você falou do artista, a socialização, a recreação, né? E também do tratamento, o medicinal. E aí a gente compreender que isso faz parte, e aí pensar-se e não ficar imaginando uma sociedade sem drogas, mas uma sociedade humanizando a relação do ser gente, ser pessoa, com as substâncias. Porque o uso da substância pode estar denunciando. Essa pessoa está sofrendo uma grande pressão, um grande estresse, um grande trauma, e ele está recorrendo ao abuso da substância. E a redução de danos vem de uma forma a ofertar essa saúde integral, esse resgate, como você bem falou, da saúde, sem ter tantos prejuízos. Sim. E quais são os mitos e preconceitos mais comuns em torno da redução de danos e do tratamento de vícios?
E como podemos desconstruir essas barreiras para que mais pessoas busquem ajuda e recebam o suporte necessário sem julgamentos. Acho que tu já tocou nesse assunto agora no final da tua resposta, mas a gente pode desenvolver um pouco. Sim, sim. Algumas pessoas ficam pensando que essa questão do droga zero vai funcionar. Pode até funcionar para algumas pessoas, cada caso é um caso. Mas a redução de danos, como a diminuição, diminuir prejuízos físicos. Então, aquele que fuma uma carteira de cigarro, pensar em diminuir, às vezes não é considerado uma boa estratégia. E a melhor estratégia deve ser medicamentosa e da farmácia. Muitas vezes não. Para aquele caso, pode ser diminuição da quantidade de cigarro. Junto com a relação de uma prática esportiva, uma vez que a prática esportiva traz essa exigência respiratória, uma caminhada, uma natação, um kung fu, um karatê, uma dança de salão. E aí, essa questão muito bacana de diminuir o cigarro. Mas, como eu disse, algumas pessoas e até alguns profissionais de saúde não vislumbra, não enxerga como uma boa estratégia de redução de danos. Então, tem um grande estigma, um grande preconceito com isso. Mas, paralelamente, vem desenvolvendo faculdades como a UFBA e tantas outras, a própria UFRN, tratamentos e fórmulas para redução de danos ser um dos elementos fundamentais para a saúde, essa saúde integral que tanto precisamos, considerando a arte, a dança, a pintura, como também uma estratégia bacana. Então a gente não só tem a questão dos preconceitos, é bem maior, mas também tem experiências exitosas em todo o Brasil de redução de danos. Sim. Tem outro preconceito da questão das clínicas de recuperação, né? Que era para ser de outra forma de atuação e que agora o SUS está repensando toda a questão das clínicas de recuperação. Para familiares e amigos, Érico, familiares e amigos de artistas e empreendedores da cultura, né? Podem incorporar, lutando contra vícios ou problemas de saúde, qual seria a melhor forma de oferecer apoio? E que dicas você daria para criar um ambiente de suporte e encorajar a busca por tratamento profissional? Principalmente assistir as suas entrevistas e as suas entrevistas, porque eu acho que está dando uma sacada muito disruptiva, né? Não tradicional. Isso é maravilhoso, porque aí a gente começa a pensar na pessoa e não na situação. Pensar nos sentimentos, que aquela pessoa tem sentimentos, tem sonhos, tem desejos, e não só no dinheiro. E aí começar a pensar que aquele filho, aquele esposo, aquela esposa possa estar sofrendo com pressões internas dela mesma, emocionais e externas, e aí procurar profissionais de saúde mental, procurar um bom médico que trabalhe com redução de danos e psicólogos que trabalhem com redução de danos. Né? Vislumbrando essa questão das vulnerabilidades e potencialidades, como inicialmente falando. Mas a gente tem também dois pontos nessa questão, né? Que é primeiro, a pessoa não se dá conta que ela está precisando de ajuda. E a segunda, ela se dá conta, mas ela tem uma barreira em querer mudar, porque não adianta, os amigos e familiares, eles estão acolhendo essas pressões, acolhendo a pessoa como um ser humano, e a pessoa mesmo não está se acolhendo, né? Então é necessário essa vontade de mudar, mas... Justamente depende da abordagem e a forma de chegar à pessoa. Sem dizer verdades, mas oferecer reflexões. E aí, trazendo essa reflexão de como é que tu estás, como é que está teu casamento, olha o prejuízo que está tendo na carreira profissional e pensa, será que não está no momento de dar um
uma aperfeiçoada, uma melhorada na relação com algumas substâncias, o próprio burnout, o esgotamento, né? Sim. E saber lidar com os estresses, diminuir até, como a gente falou anteriormente, a relação do trabalho. E quais são as ferramentas e práticas que artistas e empreendedores podem incorporar em seu dia a dia para cuidar da saúde mental e prevenir o burnout? Mais centros culturais e menos rede social. Mais gente, mais arte e menos redes sociais. Dá uma separadinha do celular, né? Eu acredito demais que você assistir uma peça de teatro, seja um monólogo sobre morte, seja um monólogo sobre solidão, você assistir, você chegar numa rave e se emocionar com uma música que retrata um grande amor perdido, você assistir um show, né, uma orquestra, você ter uma oficina de teatro, uma oficina de pintura, você estar numa oficina de teatro, seja um dos melhores e revolucionários medicamentos. E menos rede social. Sim. Sabe que é unânime aqui em todos os episódios, todos os profissionais e artistas que passaram por aqui falaram da comparação das redes sociais e do estar preso às redes sociais, né? E ser impedido de viver. Isso, porque a gente, por essa questão da conectividade, tem uma relação muito que o Hugo Han fala, né, que é estar sempre conectado, é estar também trabalhando. E existe um esgotamento, então tem um limite. Nós precisamos de gente para curar a gente mesmo. Sim. Né? Quando você está no momento, num local, num show, vamos colocar um show muito bacana, e você encontra uma pessoa também bacana, nem conheceu, e aí começa uma conversa bacana, são bons amigos, e quem sabe até evolui para um amor. Olha que coisa bacana. E aquela ansiedade, aquele momento foi delicioso, maravilhoso. Então está num momento muito da tecnologia, da inteligência artificial, que eu não concordo com esse nome, que não é inteligência, né? Mas é outra temática. E aí a gente tem que começar a pensar e também a viver um momento mais disruptivo, menos tecnologia e mais gente. Quem saiba você seja, em um dado momento de sua vida social, um momento de ajudar alguém, de aliviar o estresse de alguém e também de aliviar o seu. Sim. Gente cuidando de gente. Então, mais pessoas e menos redes sociais. E Érico, voltando um pouco à pergunta anterior da questão de muitas vezes o artista tá numa condição de precisar de ajuda e ele não presta atenção nisso, e quando presta atenção pode ser que haja um tabu. Que mensagem tu daria para aquelas pessoas que sentem que precisam de apoio psicológico, mas hesitam em procurar? E como a terapia pode ser um investimento na carreira e na vida pessoal? Aí o valor da rede social, de às vezes assistir o sofrimento de outros artistas, será que eu não estou com sofrimento? Porque estou me encaixando tanto no sofrimento do outro. E aí, fazer aquelas reflexões, aqueles pensamentos e pedir ajuda. Seja na rede social, hoje o Google você encontra psicólogos online, psiquiatras online, você encontra oficinas de música online. E também começar a se conectar ao ser pessoa, se conectar aos seus próprios sentimentos. Como é que eu estou? Eu acho que a gente está sendo sobrecarregado pelas redes sociais, sobrecarregado pelo próprio celular e sem ter momento consigo, né? Só o momento de exigir, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo,
como se fosse um ser de só produção e não um ser de criação. Olha o que você criou nesses momentos que a gente está refletindo. Está sendo maravilhoso. Olha o que um artista pintou aqui para mim. Isso é criação. E criação da própria realidade. Então, quando a esquizoanálise eu acho muito bacana, porque ele traz não um paciente, mas um artista para cuidar dele mesmo. Sim. Porque você é, acima de tudo, um criador. E a própria vida é uma arte. Então, nós temos que começar a se conectar nesse sentido. Poxa vida, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou com 40 anos e eu não estou satisfeito. Onde é que está a satisfação? É nesse dinheiro que eu tanto corro, que eu tanto sofro? E aí vem uma diabetes, vem uma pressão alta, e vem a obesidade, por conta desse dinheiro. Desconfie da normalidade. É uma das orientações. Para que aí, depois dessa normalidade, assista suas entrevistas e aí a gente pode ajudar com essas reflexões. Sim, e é muito mágico, assim, o poder da autorresponsabilidade, né? Tem muita gente que eu já vi, e eu já passei por isso também, de achar que a autorresponsabilidade era uma coisa dolorida, e era ruim, e não sei o quê, e é dolorida de fato, mas é muito mágico, e o poder pedir ajuda para se tornar melhor, o ser aberto à mudança e ser aberto a te tirar de hábitos nocivos e tudo mais, é uma coisa muito mágica, né? No meu entendimento e na minha experiência pessoal, né? Foi muito mágico quando eu fui atrás do processo terapêutico, olhando para minhas vulnerabilidades e tentando aceitar elas melhores, e da mesma forma de tentar viver um caminho de menos estresse. Também foi muito mágico quando eu olhei para questões que eu tava passando e pensei, isso aí não tá muito certo, isso aí vai me levar para um lugar pior. E fui buscar ajuda profissional também. Então é mágico, literalmente, assim, o caminho da autorresponsabilidade e o caminho de estar aberto a mudanças para ser uma pessoa melhor para ti mesmo, começando por ti mesmo, né? Para depois se expor pro mundo. É uma afirmação que é bem antiga, que o filme Matrix, né, trouxe. Conhece-te a ti mesmo, dos gregos. Conhece-te a ti mesmo. Então não tenha medo de, no próprio ambiente de trabalho, você conversar com você, das reclamações das pessoas, dos elogios que as pessoas dão. A gente só está falando em doença, não, mas nas potências, dos elogios que recebe no ambiente de trabalho, e das amizades, da vida social e também da família, te traga a reflexão, poxa vida, eu cuido tanto do trabalho, tanto do dinheiro, porque eu não vou cuidar de mim nesse sentido de essa autocomunicação, essa conversa interna. Sim. E para finalizar, Érico, é sempre muito bom falar contigo. Qual é a sua mensagem para artistas e empreendedores sobre a importância de priorizar a saúde mental em suas jornadas? E que conselhos você daria para aqueles que possam construir carreiras de sucesso sem comprometer o seu bem-estar? Primeiro, agradecer de existir artistas, que bom, que bom, porque senão o mundo seria muito chato. Só trabalhar, ganhar dinheiro e não saber gastar com a arte. E que a arte te traga também um momento de trabalhar com tua própria potência, de cuidar de si mesmo, de cuidar dos outros, e principalmente cuidar dos outros é, acima de tudo, uma boa responsabilidade de você cuidar de si mesmo, dizer, eu também estou cuidando de mim, só estou cuidando de minha família. Nesse sentido, pensar que saúde mental também vai fazer parte do processo. Às vezes não precisa do psicólogo, do psiquiatra, mas precisa você ter uma boa relação consigo, de ser gente, de ser pessoa, né? Trazendo, opa, é bem verdade, eu preciso ter um momento comigo, de sentar no bosque, de começar a escrever poesias, de assistir coisas interessantes, fazer uma seletividade
de redes sociais, de entrevistas, e fazer até uma seletividade de pensamento do que é bom e do que é nocivo à própria vida e o próprio viver. Sempre nós temos essa potência de atitude para construir e criar uma nova realidade. Parabéns pelo seu trabalho, Lourenço. Obrigado. E agora eu tô falando assim, e essas coisas da gente cuidar de nós mesmos é o que a gente mais escuta hoje em dia, né? E parece muito clichê. E tu falou ali, às vezes não precisa de psicólogo ou psiquiatra. E realmente, às vezes a gente no dia a dia acha, eu não preciso disso, eu sei o que eu tenho que fazer, mas é difícil fazer. Eu tenho a crença de que o caminho é melhor quando eu tenho um terapeuta ali para estar conversando sobre o dia a dia, me conhecendo melhor através dessa troca com um profissional. Então, recomendo a todos que façam terapia, né? Terapia é cuidar para que a bola de neve não cresça. Que toque logo nas feridas e que, em tempo hábil, se o medicamento é necessário, vamos lá. Essa nova realidade, como falei anteriormente, é ter uma agilidade, uma potência de atitudes para, não posso deixar para amanhã. Sua vida não pode ser deixada para amanhã. Isso aí. Muito obrigado pela presença, Érico. Esse foi mais um episódio do Via Lactalk. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada e até breve.